Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus.
Boa tarde, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amado. Sejam todos bem-vindos a este momento que nós estamos aqui diante do Senhor. Pedimos que o Senhor, neste momento, venha tomar os nossos corações, as nossas mentes, para abrir a palavra do Senhor. Para os nossos ouvidos, ouvir aqui que o Senhor tem para nos falar nesta tarde. Amém? Gostaria de orar com você neste momento, consagrando, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso intelecto diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu poder, pelo aquilo que o Senhor é, Pai. Nós consagramos diante de ti esses instantes onde nós vamos, Pai, falar do Senhor, falar da tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu queria falar para você nesta tarde que, apesar de tantas coisas acontecendo, apesar de tantas coisas borbulhando dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, uma certeza eu queria compartilhar com você. O Senhor tem controle de todas as coisas. Ele sabe o momento, Ele permite aquilo que Ele deve permitir. E nesta tarde, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, uma passagem que está lá em 1 Samuel, o livro do 1 Samuel. Então, como eu estou compartilhando uma palavra, meu irmão, eu gostaria que você, se pudesse, abrisse comigo, a Bíblia, porque nós entendemos que nós não estamos fazendo uma apresentação, mas sim nós estamos compartilhando uma palavra, e a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela funciona na nossa vida, amém? Então, se você puder, meu irmão, quero que você abra a sua Bíblia lá no Velho Testamento, em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Nós vamos começar a partir do capítulo 1. E aqui, neste livro, meus irmãos, nós vamos falar do profeta Samuel. O profeta Samuel, que a gente conhece mais ele pela unção de Davi, quando ele chegou lá para Davi, chegou lá na casa de Jessé, ele foi ungir um dos reis de Israel, e ele olhou e viu a aparência daqueles irmãos de Davi. Mas o Senhor disse para ele naquele momento que o Senhor não olhava a aparência, não olhava o exterior, mas o interior. Esse é o profeta Samuel, é desses que nós queremos compartilhar com vocês nesta tarde. E a história do profeta Samuel aconteceu da seguinte maneira. Tudo no Senhor começa, a maioria das situações, o Senhor traz a família. E dentro da família nós tivemos esse relato. Logo no primeiro capítulo de 1 Samuel, no capítulo 1, nesses capítulos, nos primeiros capítulos que nós vamos nos basear, nós não vamos ler, mas nós vamos comentar a história no contexto. Se você estiver com a Bíblia na mão, você pode acompanhar, até por uma questão pedagógica, didática, para você gravar na sua mente. E lá, começando o livro de 1 Samuel, fala de um homem chamado Eucana. Esse homem tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina, ela tinha filhos, Ana não tinha filhos. Isso causava um certo desconforto nesta família, porque essa família iria, todo ano ela ia levar o sacrifício do Senhor lá no templo, e Penina, ela ficava provavelmente pelo caminho todo, assim, provocando Ana, que ela não tinha filho, que ela não podia gerar. E isso era uma coisa muito forte no coração de Ana. E Eucana amava mais Ana, mas esse amor, ele não era suficiente para ela naquela época, naquele momento. Então tem coisas na nossa vida, meu irmão, que não é só necessário aquilo que nós vemos aos olhos, é necessário algo mais. E nesta tarde eu gostaria de falar com você sobre esterilidade e caos.
né? O caos nós vamos ver nos próximos capítulos, a partir do capítulo 2, mas no capítulo 1 é relatado aqui, né, essa história, né, essa história de Ana e o seu esposo. E fala aqui que Ana, ela vivia muito amargurada, ela vivia muito triste com tudo que acontecia. O marido dela dava presentes em dobro para ela, mas mesmo assim ela não era feliz. Mesmo assim ela não era realizada. Até porque naquela época a mulher ela tinha que gerar filhos. Uma família abençoada era uma família que gerava filhos. E nesta tarde eu gostaria de falar com você sobre a esterilidade. Não a esterilidade às vezes de filho, mas às vezes eu quero trazer aqui para você, para mim, a esterilidade interior das pessoas. Aquilo que a pessoa não consegue fazer, ela até tenta, ela até fez tudo que é necessário, mas a pessoa não consegue. Nesta tarde, meu irmão, para você que está me ouvindo, para mim, para as nossas famílias, eu quero trazer aqui que nesta tarde o Senhor tem uma cura para a nossa esterilidade. Aquilo que está seco, o ventre de Ana era seco, não gerava nada, não tinha vida, não nascia nada, né? E era feito tudo o que era necessário, mas não gerar, porque o gerar vem do Senhor. E Ana resolve, ela faz um voto com o Senhor. Ana, todo ano a família subia para sacrificar o Senhor no templo, e Ana resolve fazer um desafio com o Senhor. Ana resolve fazer um voto com Deus. Ela resolve, dentro de si, consigo mesmo, nas suas orações, dizer assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor, para ele servir ao Senhor os dias da vida dele. Mas eu quero ter eu quero gerar um filho. E assim, meu irmão, às vezes nós buscamos coisas para nós e às vezes nós não lembramos de compartilhar com o Senhor. Ana, ela criou esse filho até por meados de 6 anos, depois ela levou para o templo. Então, ela queria um filho, só o fato de ter o filho, de produzir um filho, de criar um filho, de gerar um filho. Às vezes, na sua vida, na minha vida, falta muito o gerar. Às vezes está faltando gerar alguma coisa para voltar a esperança, para voltar a alegria, para voltar assim a felicidade. Hoje nós estamos vivendo uma situação que o mundo todo ele está voltado para a vida, para não perder a vida, para não se contaminar. E nesta tarde eu queria que o mundo, né, que nós aqui, o nosso mundo, né, e o mundo todo também, ele voltasse também para a vida, voltasse para Jesus, né? Através da palavra, através da meditação da palavra, nós conseguimos entender, né, alguns sentidos que fazem a diferença em nossa vida. E Ana fez, se você tiver com a Bíblia, eu convido você aqui a folhear para os próximos capítulos, né? E no capítulo 1, né, fala que Ana, lá no templo, onde eles estavam, onde eles iam todo ano fazer o sacrifício, né? Ana, ela ora a Deus. A angústia dela era tão forte, a tristeza dela, a vontade de ter, o desejo de ter um filho era tão grande, que nada mais importava na vida dela. Ela não ligava pelo amor que o esposo tinha por ela. Ela não ligava, talvez, pela vida que ela tinha, mas ela queria ter um filho. Hoje, às vezes, você está buscando algo, você quer algo, e se isso acontecesse para você, você teria outros pensamentos, outros sentimentos em relação à sua alegria. E Ana até foi confundida, né? Ela foi, eles iam levar o sacrifício no templo, e onde o sacerdote se chamava Eli, né? Eli e os seus 2 filhos, né? Eli era pai de Ofni e Finéias. E num certo momento,
ela tão angustiada, ela assim começa a orar ao Senhor, só que nem a voz saía dela. Ela apenas mexia com os lábios. E o sacerdote Eli olhou aquilo e falou assim: essa mulher está embriagada. E ele foi falar com ela. Ele foi falar com a Ana e falou para ela: por que você está bêbada? E aí ela explicou a amargura que tinha sobre a vida dela, sobre o coração dela. E ela retornou para o profeta, né? A sua serva é muito angustiada, por isso não sai nem a voz nesta oração que eu estou fazendo. E o profeta e o sacerdote liberou uma palavra sobre a vida dela, né? Então vai e que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E nesta tarde eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida. No nome de Jesus, no nome de Yahvé, no poder de Yahvé, do Espírito Santo, eu quero liberar uma palavra na sua vida, né? Se tem muito choro, se tem muito sofrimento, se está tendo muita angústia, né? Se você não consegue nem orar, mas nesta tarde eu libero uma palavra sobre a sua vida, que você pode ir e ficar em paz, que a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. E aqui voltando, quando Ana recebe a palavra do sacerdote, ela volta mais aliviada para casa. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos de uma palavra para sair aquele peso, para sair aquela angústia do nosso coração. Às vezes, se isolar. Hoje nós estamos assim isolados, né, em nossas casas. Nós não somos impedidos de nos comunicar, de ler a palavra, de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra, de ouvir uma ministração, né? Então, a pessoa, quando ela fica triste, ela vai se isolar, né? Mas nesta tarde, eu quero profetizar sobre a sua vida o mover do Senhor. O Senhor começou a mover ali dentro daquela família, dentro do coração de Ana. Deus moveu, né, sobre toda a nação de Israel através da vida de Ana. Porque esse filho que Ana pediu, que depois nasceu, que foi Samuel, do qual nós estamos falando, esse foi o primeiro profeta em Israel. E o primeiro profeta, e o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel. Porque o povo estava pedindo. Não era muito o momento, mas o povo queria um rei. Então Deus falou para Samuel: vai lá e unge um rei para eles, que foi Saul. Mas Saul não andou nos caminhos do Senhor, andou nos seus caminhos. Depois Samuel ungiu um dos reis que obedeceu mais o Senhor, que foi Davi, né? Então, através da angústia de Ana, através de um problema que estava acontecendo dentro da família, Deus colocou a mão ali e Deus se moveu. Ana não podia ter filho, Ana não podia resolver com a sua mão, Ana não podia resolver aquela discussão, aquela pendência com Penina, que era a outra esposa de Eucana. Mas a hora que Ana colocou a sua angústia, colocou o seu desejo diante do Senhor, e com lágrimas, não precisou palavras, foi só as lágrimas e o coração angustiado, ela colocou diante do Senhor. Quando ela fez isso, quando também ela não queria só para ela falou que ela queria, mas ela ia consagrar ao Senhor. Às vezes nós queremos coisas só para nós, mas nós devemos querer coisas que nós vamos assim consagrar para o Senhor também. Você pode fazer, né? Você tem o direito, mas consagrar ao Senhor, dividir com o Senhor. Na hora que ela fez esse voto, o Senhor se levantou no trono e o Senhor abriu a madre de Ana. Quando Ana colocou o coração diante do Senhor, o Senhor ficou em pé e o Senhor ordenou que aquele ventre se abrisse e ela tivesse um filho. E Ana teve um filho, Samuel. E aqui, se você depois tiver curiosidade, você pode ir lá no capítulo 2, né? Tudo isso acontece no capítulo 1. No capítulo 2 tem a oração de Ana.
que Ana, até o versículo 10 tem uma oração dela, é uma oração muito interessante, eu sugiro que você leia, né? Da alegria de Ana. Então, às vezes, a alegria que nós precisamos, estamos precisando, tem que ser junto com o Senhor. Tem que ser consagrado ao Senhor. Tem que ser através de um voto com o Senhor. Junto com o Senhor, ter o Senhor como nosso parceiro dos nossos sonhos. Aí nós vamos conseguir a realização e a plenitude nesses desejos. E depois, outra parte que eu queria, nesse primeiro e segundo capítulo, né, eu queria deixar gravado para você sobre a esterilidade. Então, a esterilidade de Ana, quando ela colocou diante do Senhor, ela foi atendida. E hoje, nós queremos colocar diante do Senhor as esterilidades que existem em nós. Às vezes eu sou um profissional, mas eu não consigo gerar em alguma área do meu trabalho. Aonde você está estéril? Aonde você sente que você faz de tudo, faz o que é necessário e você não vê o fruto? É nesta palavra que eu quero que o Senhor fale com você. E depois, meus irmãos, se vocês forem, né, a partir do versículo 12 do capítulo 2, tem outra parte aqui que eu queria assim compartilhar com você, era sobre o sacerdote ali e os seus filhos. Israel naquela época estava um caos espiritual. O povo, eles estavam andando por caminhos que já não era só do Senhor, eram outros caminhos. Os filhos de Eli, eles para resumir, eles saíam com mulheres dentro do templo. Eles tomavam posse da oferta do Senhor que chegava ali para consagrar o Senhor. Né? E depois, né, o Senhor manda recado para Eli que não estava gostando daquilo e queria tirar aquela época, aquele momento de Israel. E realmente tirou. Depois, nos capítulos seguintes, você vê que os filhos de Eli, numa batalha, morreram os dois no mesmo dia. E quando chegou a notícia para Eli se assustou com aquela notícia, já velho, e cai da sua cadeira e morre também. No mesmo dia, os 3 foram mortos. Né? Então, assim, o que eu quero deixar dessa segunda circunstância, desse segundo ponto dessa nossa meditação, é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pode parecer que tem gente que precisava fazer uma coisa e não está fazendo errado, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Sobre o nosso país, sobre a nossa vida, eu quero declarar isso. Fora a esterilidade, e que eu vou encher meu coração de certeza que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Amém? Quero fazer uma oração com você. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, Pai. Eu quero colocar o nosso interior diante do Senhor, Pai. E todas as esterilidades, ó Pai, que nós sabemos quais esterilidades nós temos dentro de nós. Que nós recebamos do Senhor nesse momento a provisão e a cura, Pai, em todas as áreas. Senhor Deus, também colocamos, ó Pai, o nosso momento atual, esse caos, ó Pai, de todo vírus, de todo medo, Pai, de toda confusão, de toda tristeza, angústia, amargura, Pai, que pode estar nascendo e sendo produzido dentro dos lares. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor e pedir que o Senhor derrame da Tua graça, derrame do Teu amor, derrame das Tuas unções sobre cada casa, Pai. Proteja cada um de nós, Senhor Deus. Repreende, Senhor Deus, toda enfermidade, todo vírus, toda bactéria. Colocamos, Pai, a economia do nosso país diante do Senhor, Pai. Porque, Senhor Deus, nós entendemos, assim pela nossa lógica, que a economia, que às vezes uma pessoa, é um governante que é usado, mas quem tem o domínio de todas as circunstâncias é o Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde até a próxima palavra que nós vamos compartilhar. Amém? Um abraço, fiquem com Deus. Em nome de Jesus.